Olha, é muito engraçado que é, eu fui conhecer esses dias o estúdio lá do Dudu, né? Uhum. E super gente boa, um ser humano. É um músico, um dos caras que eu mais admiro, assim, na nossa música. Eu acho que ele é o maior instrumentista na atualidade, assim, vivo, né? Aham. E eu fui conhecer o cara extremamente simples. Eu fico admirado com a simplicidade dessa galera, assim, sabe? Ele poderia ser bem. Ele tem nível para ser bem arrogante e tal, mas é muito simples e tal. E a gente fez essa parceria e como eu já tinha combinado com você e tal, mas as próximas gravações a partir de fevereiro, eu vou entrevistar mais um educador esse mês online e aí depois a gente vai ficar gravando lá no estúdio dele e tal. E aí ele falou uma coisa muito engraçada, né? Que no bloco anterior a gente estava falando sobre a música, sobre os nossos filhos, né? Que vai entrevistar a mãe de família e fala e ele tava falando, ele, Renê, meu irmão, eu fui no mercado hoje, eu lavei banheiro, as pessoas olham para a gente e acham que a gente vive tocando, vive, mas nós temos, os músicos, nós temos uma vida, né? Fora a Uhum. música, né? Nós temos Uhum. problemas como todo mundo e tal, então é muito legal. A primeira vez eu acho que o papo das minhas entrevistas foi para esse lado pessoal e isso é muito bom. É porque, na realidade, eu acho que quando a gente fala de qualquer profissional que seja, né? Pode falar e ser uma, por exemplo, você está fazendo podcast, entrevistando outras pessoas, isso é uma coisa muito direcionada, tá? Muito, sim, é para isso, é para essa técnica que eu quero direcionar o assunto. Mas aquele profissional, ele é um ser humano, né? E assim, todas as nuances que compõem esse ser humano, de alguma forma, refletem na música. Por mais engessado, por exemplo, que seja, se for um profissional extremamente, né, durão ali, técnico e tal, não sei o quê, mas até essa dureza é reflexo, né, de aspectos De alguma vivência, né? de De alguma tudo. raiz, né? É Entendeu? real, é real. E a gente precisa, na realidade, o que é que eu penso, né? Essa minha forma de ver. Nesse mundo, assim, de venda de aparência, de venda do... Né? Porque o que se tem, o que se mostra, as redes sociais, os contextos de socialização, porque a gente está com um problema, um adoecimento, assim, a sociedade, né? Já faz um tempo. A coisa da aparência, ela tá sendo tão forte que a pessoa tá se perdendo até do que ela é. Tipo assim, tem gente que vive tanto da aparência que se perde de si, né? Então, assim, a gente precisa fazer esse resgate. Eu acho que ser quem se é, em qualquer profissão que se execute, é saúde, né? E assim, a gente está precisando desse movimento. E isso, para mim, você estava falando de ser cristão e tal. Isso, para mim, é uma conexão com o divino em nós, independente de religião. Mas a gente se conectar com a verdade. Porque, por exemplo, dentro do próprio cristianismo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Diz Jesus. Então, assim, a gente precisa se conectar com essa verdade dentro da gente. Porque os adoecimentos, né, todas as questões, síndrome, questões mentais, assim, de ansiedade, depressão, é falta de conexão. Eu vou falar, ousar falar isso, né, meus amigos terapeutas, alguns talvez concordem, outros não, mas assim, é falta de conexão com a gente. E eu não estou dizendo que coisas que levam a esses adoecimentos não são relevantes. Eu honro e respeito cada pessoa que passa pelos seus processos. E assim, não sei se sustentaria em mim a vida e os processos dos outros, que algumas pessoas vivem, né? E passam, mas isso dentro mesmo até do contexto terapêutico, assim, do que eu atendo, não é uma questão de desrespeitar, mas assim, em essência, de uma forma muito mais profunda, quando a gente se envolve com dores, com processos muito difíceis, muito densos, é, isso é uma desconexão da gente, né? Porque, assim, por exemplo, eu não sei lidar com... O que é que isso tem a ver com música? Depois a gente fala mais pra frente. Mas, assim, Vamos lá. né? Eu não sei lidar com questões de morte. Eu ainda sou uma pessoa, me percebo apegada, né? E é Sim. um trabalho que eu venho fazendo comigo. E nós aqui no Ocidente, principalmente, né? Mais do que o Oriente, assim, a gente tem muito essa questão de como lidar com a passagem das pessoas, né? Isso é um ponto muito difícil para mim. E essa questão, por exemplo, eu não sei se isso poderia me deprimir ou não, né? Porque não é uma questão de dizer, eu nunca vou passar por isso.
mas é como eu lido com minhas emoções, é como eu lido Acho comigo que, e com... aí eu acho que cada um tem uma forma de lidar, né? Eu nunca Uhum, tinha tido nada, algo relacionado à morte séria na minha família. E quando isso aconteceu, até isso foi determinante para a minha carreira musical, né? Porque eu era agente comunitário de saúde, trabalhava postos de saúde comum, né? uhum, Esses que atendem clinicamente, não de urgência. E eu não sei se no seu bairro aí tem aqueles agentes que andam com a bata uhum, branca, uhum. tem, que vê quem é diabético, que pertence. Pronto, eu era esse cara aí. Trabalhei por 5 anos. Ah, aqui eu ainda não vi, mas eu sei que existe esse profissional. Isso, E aí minha mãe faleceu. Quando minha mãe faleceu, e assim eu, lógico, passei um tempo deprimido ali para baixo, e aí dizem que não é para a gente tomar grandes decisões quando a gente está assim, mas eu tomei, eu chutei o pau da barraca, eu fui lá e pedi desligamento, que a gente não pede demissão quando a gente tá, quando é agente de saúde, a gente pede desligamento. Então, fui pedir desligamento para viver de música, tomei uma decisão. E eu era recém-casado, eu tinha 3 meses de casado. Nossa. E aí falei com minha esposa, disse, olha, vou viver da música. E aí? Assim, aquele amor recente, né? Eu não sei se ela faria isso hoje, mas aquele amor, se você for para debaixo da ponte, Tô eu vou junto, junto, tô junto. estou junto nas suas decisões, de que lindo, eu digo, vamos lá. E aí chutei o pau da barraca para viver de música. Na época eu tinha passado no técnico de violão Sim, e sim. música, e aí deu tudo certo, assim, porque no início eu tive apoio, eu entrei em um projeto social na igreja presbiteriana para dar aula por 6 meses, o salário era muito bom, e estava dando aula de música em outro projeto social, então gostava de ensinar, então tudo combinou, eu chutei o pau da barraca. Depois veio uma fase de dificuldade e eu tive que ir me adaptando, mas eu sempre fui para o lado de ensinar, né? Eu nunca quis tocar na noite, fazer show, nunca foi a minha praia, nunca quis. Até convite e oportunidade surgiram, mas eu não quis. Então, estou dizendo, até na morte, isso foi uma situação importante para Uhum, mim, porque eu usei aquela dor, aquela tristeza, e eu me senti uma necessidade de ter uma mudança, sabe, assim. Eu não sei se você já passou por isso, deve ter passado assim aquela necessidade uhum. de Sim, dar uma virada na vida, sabe? A mulher sim. geralmente ela muda o cabelo, ela compra uma É. roupa nova, ela viaja. Eu chutei o pau da barraca, disse vou virar músico, porque eu não, até então eu não me assumia músico profissional, porque para mim o profissional é o que vive da música, né? Sim. Ou que tem a sua renda com a música e faz outras coisas e tal. Pelo menos, mas a música tem alguma relação assim. E eu disse, não, agora eu vou viver totalmente da música, das aulas e vou tentar me virar disso. Aí chutei, pau. Assim, foi uma das melhores decisões da minha vida, né? Eu tenho um irmão que é pastor e ele falou uma frase assim que vai ficar marcante para mim, assim, que ele disse assim, rapaz, a gente para ser feliz, às vezes a gente quer muita coisa, mas o conselho dele para um ser humano ser feliz, ele trabalhe no que você gosta, ame sua esposa, sua família, sirva a Deus. Faça isso, você vai ser feliz, né? Então a gente quer muita coisa. Então hoje, graças a Deus, me considero um cara realizado, porque eu faço o que amo, de verdade, amo demais o que faço. Vou fazer isso até ficar velhinho e sem me sentir fracassado, porque eu já sou realizado. Tenho minha Sim. família, tenho uns amigos, pessoas que amo, sirvo a Deus, então tô, tá tudo top, sabe? Às vezes a gente quer muita coisa, mas se você faz o que você gosta, tem sua família está com a saúde. Esse rapaz que estava antes aí ajeitando essa esposa, eu vi na imagem Meu aí, esposo. sua esposa, seu filho tá bem, tá tudo bem, tudo em É, paz, tá tudo é certo, isso mesmo. segue a vida. Isso Deixa, daí tem a ver com o que você falou, pode nessa falar. questão da conexão com a verdade. Você realiza a sua verdade, tá entendendo? É isso que eu tô falando. Então, assim, por isso que eu digo, não há quando você está conectado com você, eu não tô falando de quais motivos levam ou levaram as pessoas a adoecerem, né? Isso daí
Não é da alçada, assim, da minha alçada, enfim, não quero falar a respeito disso, porque cada um é um movimento, cada ser humano é um mundo, é um universo, assim, sagrado, sagrado, cada ser humano é um universo sagrado. Mas assim, quando você está conectado, o seu próprio exemplo, você está conectado com a sua verdade, com o que você gosta, com o que você é. Você não vai fazer um trabalho frustrado, né? Porque você não se identifica com aquilo. E assim, são poucas pessoas que têm esse privilégio. Ah, isso eu concordo Pouquíssimas também, verdade. pessoas. Mas tem Ou, que ter tem, tutano, viu, meu amigo? Tem que ter tutano e e tem coragem. Às pessoas vezes, que existem pessoas que talvez não tenham coragem de viver, como você falou, a própria verdade, de dizer assim, e assumir. Às vezes está numa profissão que ganha um pouquinho mais, mas ele sempre sonhou em ser ator, sei lá, uhum, e ele não uhum. assume a profissão. Eu acho que isso gera um ser humano infeliz e frustrado a sempre. Eu acho que não faz sentido não fazer o que ama para viver, porque senão é uma tortura, um martírio eterno. Eu acho que a gente tem que achar, graças a Deus, aos 19 anos foi que me surgiu a luz da música, porque eu nunca me imaginei fazendo nada, mas aos 19 anos a música deu um estalo assim na minha cabeça, e aí foi quando eu comecei a procurar uma escola para estudar, comecei a me envolver e tal. Super fã de Jorge Aragão na época, quase fui pro cavaquinho, quase. Aí Eita! quase fui pro samba, curtia muito Jorge Aragão e tal. Aí entrei numa escola católica ali no centro da cidade com a professora Mara Rúbia. Aí esse ser humano, esse anjo que vou entrevistar ela com certeza, um dia ela mudou a minha forma de pensar e eu comecei a admirar tanto ela como professora. Ela foi tão gentil, tão humana comigo como aluno, que eu disse, eu quero ser igual a essa mulher aí, eu quero Ah, que esse legal. efeito que ela fez em mim, eu quero fazer em outras pessoas. Como é que eu faço? Como é que é o caminho aqui e tal, entendeu? Então, esse foi o meu caminho, Sibeli. Sibeli, deixa eu nos levar para um outro lado aqui, pode ser? Lógico. Eu queria